Então, por mais que nessa semana a energia das pedras, do desafio, né? Da montanha, que também é um desafio grande, né? Por mais que exista essa energia, você deve desenvolver, né, a sua rotina, as suas ações com leveza. Mas como é que a gente lida com leveza diante de desafios homéricos? É um exercício. Não tô dizendo que é fácil. Vai parecer pra você uma escalada ao Monte Everest, né? Então, assim, o seu desafio é esse. Vai ter que ver beleza no meio do caminho. Tô numa estrada deserta, seca. Vai ter que ver beleza no calango que passa ali correndo. Vai ter que ver beleza na folha seca que tá ali sendo levada pelo vento. Vai ter que ver beleza, regozijo, respirar. Não tem nada pra ver, agradeça por estar respirando. É um trabalho, é um exercício de perspectiva, uma mudança de ponto de vista. De sair do ponto de vista da pessoa coitada, vítima, que está sofrendo. E eu não estou minimizando o seu sofrimento. Não estou dizendo que você não está. Estou dizendo que você pode ter um olhar diferente para a sua própria narrativa. E esse olhar diferente vai vir como? Quando você começar a agradecer pelo que você já tem. Salve nossas forças! Estamos aqui em mais um conselho das cartas do baralho cigano para essa semana de lua cheia eclipsada que aconteceu no domingo, dia 7 de setembro. E que corresponde ao período dessa semana até o domingo, dia 14, quando teremos o quarto minguante no signo de Gêmeos. E aí a energia muda, né? Então eu vou tirar esse conselho. Estou gravando esse vídeo no dia 9, terça-feira, devido às correrias mesmo. E também devido à própria loucura e os influxos que acarretam, né, em um período de eclipses. Para quem não me conhece, eu sou Silmara Dias, estou cartomante, sou terapeuta holística, consciencial, trabalho com barras de axis, com aromaterapia, com dança-terapia e outras técnicas, né, que abordam o corpo e o bem viver de um modo holístico, de um modo integral. Para consultas com baralho ou demais técnicas, entre em contato comigo através do link no meu perfil do WhatsApp ou mesmo pelo direct, certo? Sempre que estou disponível, eu respondo o mais rápido que posso, tá bom? Então, vamos falar da energia dessa semana de lua cheia eclipsada. O que é isso, minhas irmãs e meus irmãos? Tenho observado muitas pessoas reclamando de cansaço. Essa aqui também está cansada, né? Dá pra ver, eu acho que no semblante. Só que esse é um cansaço que é uma mistura de físico, mental, energético e espiritual. Parece que todos os corpos estão exaustos. É como se nós estivéssemos recebendo muitas informações, muito eletromagnetismo, e estivéssemos sendo burilados e remexidos aqui. E a gente não teve tempo de processar, sabe? Não teve tempo de, sabe, surfar ali naquela onda e sentir de fato. O eclipse no signo de peixes, né? Lunar no signo de peixes, ele nos convida a mergulhar nas profundezas, né? Nas profundezas do que acreditamos que devemos realizar na vida, né? Nossos sonhos, nossas utopias. Também nos convida a observar a nossa conexão com a espiritualidade, a ampliar nossos canais de percepção e, de fato, reconhecer que o tempo inteiro estamos sendo contatados e contatadas pela nossa ancestralidade, pelos nossos guardiões ou até mesmo consciências de baixa vibração que costumam dizer obsessores. Mas quem é que está obsediando quem, não é mesmo? Enfim, fica o questionamento. O fato é que estamos o tempo inteiro lidando com o mundo sutil, né? O mundo espiritual, o mundo astral. E nesse período de lua eclipsada, questões kármicas podem vir à tona, né? Contratos kármicos, questões que se repetiram por muitas e muitas encarnações. E aqui abro parênteses, sim, eu sou espiritualista e eu acredito em reencarnação. Eu acho que se você está aqui no meu perfil do Viva Cigana acompanhando esse trabalho, para você isso não é um tabu. Tá? Eu acredito em reencarnação. Não é necessariamente que essa personalidade reencarna, não é a personalidade, mas o espírito, né? A consciência que anima esse corpo e que está experimentando essa personalidade. Esse espírito ele já esteve em outras experiências, em outras linhas do tempo. Então, enfim, isso é um papo pra gente bater assim, sabe? Tomando uma água de coco na beira do mar. Esse é a minha viagem. Fecha parênteses. Então, lua em peixe, gente. Vai ter muito isso, assim. Eu vou viajar, mas eu volto pro eixo. Então, esse eclipse mexeu, né? Com tudo isso aí, com todo esse mundo do que
representa para nós o espiritual, que traz pra gente acesso ao nosso inconsciente, aos nossos padrões inconscientes, traumas, bloqueios, feridas emocionais, ou até mesmo esse momento da nossa vida, né? Como é que o nosso inconsciente está elaborando os acontecimentos, né, mais importantes. Então, eu mesma tive sonhos muito simbólicos, né, muito potentes, tanto na noite de 6 para 7 de setembro, quanto de 7 para 8. E a sensação que eu tive foi de continuidade. Um sonho de uma noite foi, por si só, uma mensagem muito coesa e muito direta para uma questão, né, que é importante para mim no campo afetivo íntimo. E no dia seguinte veio um outro sonho que parecia desconectado, mas não era complementar. Então, isso tem a ver com questões pessoais. E aí cabe a você perceber nessa semana a incidência de sonhos, né? Você sonhou, acordou com aquela sensação de que foi real, né? Acordou com aquela sensação de paralisia do sono, como muitas pessoas falam, que para mim é projeção astral, certo? Se você não sabe o que é isso, pesquise, procure Wagner Borges e outros nomes nessa área. Então, os casos de contato mediúnico estão aumentando, as pessoas sim vão passar a ouvir mais, a ver, a sentir, porque a mediunidade não é só essa ostensiva que a gente ouve, vê, escreve, não sei o quê. Existem vários tipos de mediunidade, né? Até mesmo quando você se arrepia com a chegada de alguém, é o seu campo recebendo o magnetismo daquela outra pessoa. E isso é informação, e isso é para você prestar atenção com quem que você está lidando, né? Então, esteja atento, né? Seus canais perceptivos, sensíveis, estão mais à flor da pele. O eclipse, ele traz a oportunidade da gente dar um salto de consciência, né? É como se a gente vivesse uma alunação inteira em um único dia, né? Então, é como se você acelerasse os processos que levariam uma alunação. E você pudesse resolver situações psicoemocionais relacionadas a traumas, bloqueios, padrões geracionais, né, herdados. E depende sempre do que você está vivendo nesse momento, né? E de como isso chega para você, né? Se de repente você sonhou com alguma situação que você achava que já tinha sido resolvida e de repente veio essa memória à tona, é isso que precisa ser trabalhado, é isso que seu consciente está trazendo à tona para ser observado, liberado, transmutado, enfim, ser visto, né? Integrado. A gente pensa que porque fez uma sessão de alguma técnica terapêutica, a gente já resolveu um assunto e pronto, botou uma pedra e está tudo resolvido. Só que não é assim que funciona. A informação, ela continua lá, né? Pode ser que essa informação tenha sido trazida à tona para que você mesmo prove que superou. Que aquela memória, aquela informação vem à tona, mas não te bagunça mais. Não causa palpitação, não causa dor, não causa peso emocional. É sinal de que você se curou, né? Aquilo não deixou de ter acontecido, o trauma não deixou de ter acontecido. Você não mudou o acontecimento, você mudou a sua reação àquilo que aconteceu. E dessa maneira você sintoniza com uma outra linha do tempo, em que aquilo que aconteceu já não tem mais o mesmo impacto sobre quem você é agora. E isso é possível nesses momentos de eclipse, né? Então assim, estou curada para sempre. Mas assim, quantas camadas de traumas, bloqueios, crenças limitadoras a gente não vem acumulando ao longo de uma vida inteira, né? Na fase da infância, da adolescência, na fase adulta também. Estamos o tempo inteiro lidando com universos diferentes que são as outras pessoas. E esses atritos entre universos geram, sim, muitas vezes, quando não é harmônico, geram conflitos, geram situações que ficam ali, né, causando, sim, emanando uma vibração não muito boa, não muito harmônica no nosso campo. E aí o eclipse, ele vem nesse lugar de também ser a oportunidade de abrir essas gavetas para que a gente possa arrumar. Até porque foi um eclipse fazendo eixo, né, com Virgem. Virgem é o signo da organização, né, de olhar ali para os detalhes que fazem a diferença. Então é justamente vasculhar as gavetas, né, trazer à tona aquilo que... Sabe aquele papel que já não tem nem mais as letrinhas, que já está apagado, que você nem sabe mais o que é aquele papel ali. Você está ocupando espaço ali, ocupando energia ali naquele ambiente. Você tira, não é nada, embola, joga no saquinho para depois fazer uma fogueira, queimar tudo. Sei lá, faz alguma coisa.
É muito sobre isso, né? É você ir vasculhando ali na sua gaveta psicoemocional aquilo que está ocupando espaço, mas que já não faz o menor sentido estar ali. E aí você vai levando para a consciência, olhando, integrando. E tudo isso não é você conscientemente que faz isso. Esses processos acontecem. Tem gente que vai passar sem perceber absolutamente nada. Vai acordar, não vai lembrar do que sonhou. Vai dormir, não vai fazer uma oração. Tá tudo bem. Essas pessoas ainda provavelmente não despertaram para a sua condição espiritual enquanto humano. Talvez muitas pessoas ainda estejam adormecidas. Só que é um tempo de chamado à consciência, né? E esse período de transição planetária está chacoalhando. Então, às vezes a pessoa não quer despertar e surge uma doença. Surge uma doença para poder fazer a pessoa parar um pouco e olhar para dentro de si. E é através da doença que a pessoa tem a oportunidade de se conhecer. Então, assim, não estou dizendo aqui, não estou justificando a doença de ninguém, não, mas acontece. Acontece, né? A doença ela vai ter alguma utilidade, alguma lição ela vai trazer. Se não for para a própria pessoa, que seja para o entorno dela, porque tem gente que se sacrifica para ensinar algo àqueles que estão ali compartilhando, né? Do seu núcleo emocional. Enfim, eu acho que esse período dessa semana aqui agora que a gente está vivendo é um período bem cansativo, pesado. Emocionalmente, energeticamente. Então, se cuide, se preserve, sabe? Se puder descansar, descanse. Se permita dormir mais um pouco. Se permita fazer uma meditação. Tenha o hábito de orar ao dormir. E o que é orar? É pedir? Não, é agradecer. É se entregar a Deus, a entidade que você acredita, enfim, a uma força maior, a uma inteligência maior. E confiar na vida, né? Eu gosto muito de dar um comando para minha filha antes dela dormir. Eu chego no pé do ouvido e falo: você está segura agora, seu corpo pode descansar, tenha uma boa noite de sono regenerativo, se entregue, é seguro estar na vida. E aí eu falo isso para ela, mas o meu corpo e eu também estamos ouvindo, né? Então eu vou dormir com essa sensação assim de é seguro estar na vida. É seguro. Eu vou dizer o quê? Que é perigoso, é? Qual o perigo? Morrer. Você vê que é um paradoxo. Então eu prefiro acreditar que é seguro estar na vida. E ancorando isso, eu me abro para as infinitas possibilidades de ser surpreendida pela vida. Bom, tô com um papo muito pisciano ainda tô surfando nessa onda desse eclipse. E é nessa energia que eu peço a permissão da minha espiritualidade para jogar as cartas do conselho para essa semana, que vai desse dia 9, terça-feira, até o domingo, dia 14, certo? Na segunda-feira vou me organizar para fazer o conselho. Caso não consiga na segunda, será na terça, tá, gente? Eu tô nesse momento assim, meio uau. Aí, às vezes, não vai chegar na segunda, né? Tudo bem também. O importante é fazer. Então, eu peço que você se concentre aí, respire fundo. Eu vou fazer uma leitura coletiva. O que não ressoar com você, filtre, jogue para o universo, né? Fique apenas com o que fizer sentido no seu coração. Se você quiser uma leitura dentro da sua energia, você fala comigo para a gente agendar a sua sessão online por videochamada, tá certo? Para maiores informações, entre em contato comigo. Peço aqui permissão da minha egrégora cigana, da minha mentora do Lamão Quinteira, para jogar as cartas com o conselho dessa semana, para que seja contribuição para a maior parte das pessoas que acompanham esse trabalho aqui no Viva Cigana. Essa semana, que vai do dia 9 ao dia 14 de setembro, com essa energia de lua cheia em peixes, com eclipse. Tema: fluência, desafio, desenvolvimento, conclusão. O tema da semana: pedras. Tá fluindo o sol. Bom. Tá como alerta a montanha. Desenvolvimento. O ramalhete. Que bom. A conclusão: a morte.
uma semana em que muitos de vocês, muitos de nós podemos enfrentar desafios, né? Assim, lógico que a existência humana é desafiadora, mas assim, quando vem as pedras, fala de um bloqueio que nos obriga a fazer alguma coisa. Não é simplesmente o cansaço do dia a dia, as coisinhas do dia a dia, não. São coisas que acontecem, que surgem, nos obrigando a parar e pensar no que vai fazer. Ou exercer uma força maior para tirar as pedras do meio do caminho, né? Para lidar com esses problemas, essas questões que surgem. Então é uma semana que tem essa tônica, né? De coisas a serem resolvidas utilizando a inteligência, né? Pode ser que cause um desgaste, mas aqui é muito mais sobre resiliência, paciência. O que está fluindo, e é muito bom, é o sol. O sol é o seu lado racional, é o seu ânimo, se você é mulher. É o seu princípio masculino. É a sua espiritualidade maior. É o seu eu divino. A sua consciência, né? A sua lucidez. O sol é uma carta que traz bom presságio, que traz resolução, que traz discernimento, que não esconde nada, tá tudo às mostras, assim, sabe? Então, apesar de ter sido um eclipse, agora que a sombra foi embora, o sol tá aqui revelando tudo que tem que ser revelado para ser organizado, né? O que é que precisa morrer, né? O que é que precisa ser alimentado? Tudo vai ficar à mostra nessa semana para todos nós. O que está como alerta é a montanha. A energia do alerta, do desafio, é justamente essa energia de... É um desafio muito grande. Veio as pedras e veio a montanha. Então, assim, cuidado também para não achar que isso que você está vivendo é o fim do mundo. Que é algo impossível de ser solucionado, né? Que é algo que vai levar uma eternidade para ser solucionado. Não, eu acho que o desafio aqui é encarar essa montanha como algo possível de ser escalado. Esse desafio que vai surgir, ou que já está aí, né? Estamos já no meio da semana praticamente. Ele pode ser solucionado, até porque o sol é uma carta que traz solução também, né? Que traz vitória. Então, se de um lado está difícil, do outro tem assim, a vitória está garantida. Vai, persista. Quando chegar lá no topo, o sol vai lhe mostrar, né? O que é que tem que ser, o que é para você. Enfim, se pegou aí, pegou. Se não pegou, depois você vai entender. Como é que você vai desenvolver essa semana? Aproveitando os pequenos momentos de alegria. O que é singelo. A beleza do cotidiano. Os momentos de felicidade. Os presentes que você recebe como forma de afeto. Então é muito sobre você aproveitar essa energia da semana de um modo leve. Se concentre naquilo que você tem de bom, de que você recebe de bom, daquilo que você já vive enquanto abundância. O Ramalhete, ele fala de presentes, de coisas materiais, de felicidade, de momentos de alegria. Então, por mais que nessa semana a energia das pedras, do desafio, né, da montanha, que também é um desafio grande, né, por mais que exista essa energia, você deve desenvolver, né, a sua rotina, as suas ações com leveza. Mas como é que a gente lida com leveza diante de desafios homéricos? É um exercício. Estou dizendo que é fácil. Vai parecer para você uma escalada ao Monte Everest, né? Então, assim, o seu desafio é esse. Vai ter que ver beleza no meio do caminho. Estou numa estrada deserta, seca. Vai ter que ver beleza no calango que passa ali correndo. Vai ter que ver beleza na folha seca que está ali sendo levada pelo vento. Vai ter que ver beleza, regozijo, respirar. Não tem nada para ver, agradeça por estar respirando. É um trabalho, é um exercício de perspectiva, uma mudança de ponto de vista. De sair do ponto de vista da pessoa coitada, vítima, que está sofrendo. E eu não estou minimizando o seu sofrimento. Não estou dizendo que você não está. Estou dizendo que você pode ter um olhar diferente para a sua própria narrativa. E esse olhar diferente vai vir como? Quando você começar a agradecer pelo que você já tem. Tá difícil, mas tem. Tá tudo caro, mas você conseguiu comprar de alguma maneira. Seu alimento, sua roupa, pagar suas contas. Tô devendo, mas tá viva. Respire e agradece. Ah, mas tô agora com problema de saúde. Tá podendo fazer acompanhamento médico? Agradeça. Tá tendo ajuda de alguém? Tá tendo apoio? Agradeça. Tá podendo descansar e olhar para si mesmo? Agradeça. Eu acho que aqui traz muita energia da gratidão.
E esse não é um papo de gratidão tóxica, de gratiluz, essas coisas. Não é nessa perspectiva que eu trabalho. A gratidão, ela só vai acontecer depois que você compreender a utilidade do problema que surgiu na sua vida. Então, antes de agradecer, você vai ter que perguntar: o que eu preciso aprender com isso? Verdade, universo, o que é que eu preciso aprender? O que eu posso aprender com essa situação? Fica na pergunta, libera, deixa que as fluências do sol, do seu racional, do seu espírito te mostre o aprendizado. E quando der aquela estala, aquela luz se acender dentro de você, você vai poder agradecer de coração, porque você entendeu. E aí, se for necessário perdoar, quem tiver que perdoar a si mesmo, perdoar todo mundo, perdoa. E esse é um ato interno, não é sobre você ir lá e dizer: eu te perdoo, então me perdoe. Não precisa disso. É uma postura interna, sabe? De soltar, sabe? Não precisa carregar aquilo, solta e agradece. Então, esse é o desenvolvimento para essa semana, né? Trabalhar essas qualidades do perdão, da gratidão, da compreensão dos processos desafiadores que estão acontecendo nessa semana. Como resultado vem a morte. E a morte é redenção. A morte é uma carta que marca o fim de um ciclo e o início do outro. E isso é muito sincrônico com a data em que está sendo gravado esse vídeo, que é 9/9/2025, que somado dá 9. E na numerologia, esse portal 9999 é o portal da transformação, né? O 9 é o último número, né? Ali da sequência numérica de um dígito. E depois dele volta para o 0, 1, 2, 3, 4. Então, é uma virada de ciclo. É como se tivéssemos completado um ciclo, né, evolucional, nessa espiral aí, que estamos todas e todos vivendo, para então iniciarmos uma nova etapa. E, nesse sentido, a carta da morte, ela traz essa transformação. Lógico que todos os dias a gente está passando por pequenas mortes psíquicas, mas em alguns momentos, principalmente em pós-eclipse, essa oportunidade de morrer de fato para a sua velha versão é muito maior e a gente tem que aproveitar. Porque quando a gente morre para velhas versões, a gente renasce para novas possibilidades de sermos mais inteiras, mais maduras, mais felizes, mais leves. Isso é uma bênção. Morrer é uma bênção, né? É a possibilidade de continuar vivendo. Quando eu falo de morrer, não é morte física. Eu nunca faço previsão de morte física. Nunca. Você não vai me ver falando: você vai morrer, aí fulano vai morrer. Eu não tenho essa capacidade. Essa aqui é uma morte simbólica, né? De partes da sua personalidade, subpersonalidades, fragmentos de alma, projeções, expectativas, ilusões. Às vezes a gente tem que morrer para coisas que a gente criou lá atrás, que já não fazem mais sentido. E esse morrer não significa que tudo aquilo que você pensou, idealizou, alimentou fosse falso, mas que aquilo tem que ser repaginado, tem que renascer de uma maneira mais lúcida, mais madura, mais coerente com quem você é agora e com a sua missão de vida, de alma. Eu vou trazer um exemplo pessoal e até recente. Em 2023, eu me lancei assim, de modo muito impulsivo, com minha lua em Áries, de volta no mundo do Zouk, que eu sou dançarina, né, pra quem não sabe, e eu gravei um curso completo de Zouk, né, para mulheres. O curso está gravado e eu parei de mexer, de dar energia a esse projeto, porque eu fui entendendo que quem eu era naquele momento já não condizia mais com o contexto que eu via. Que eu fui tentando entender como é que estava o cenário do Zouk naquele momento. E ali eu fui percebendo que eu não queria entrar naquilo ali, eu não queria comprar certas brigas, assim, eu fui entendendo a hostilidade que eu fui sentindo e recebendo. Aí eu falei: cara, isso não é pra mim. Minha energia não tá nesse... Até porque a minha abordagem no curso inteiro foi uma abordagem terapêutica. E aí eu fui percebendo que o que eu faço é muito mais uma dança-terapia. Aí o que aconteceu? Eu aceitei que perdi tempo gravando vídeo e dedicando toda aquela energia naquele ano, aqueles movimentos todos que fiz, mas nada tá perdido. Virou uma chave aqui dentro. Eu sou dançarina e sou terapeuta. Vou fazer dança-terapia. E aí eu fui pesquisar, vi que tinha uma pós em dança-terapia e esse ano eu completei a minha pós, né, mês passado. Então, assim, é um exemplo meio bobo, mas assim, pra você entender, tipo, morreu aquela parte minha que queria dar aula de Zouk, que queria voltar a frequentar aquele meio que fez parte da minha vida por muitos anos, há mais de 10 anos atrás. Só que hoje não faz sentido pra quem eu sou agora. Pra minha caminhada, né, pras minhas buscas, para o que de fato alimenta a minha alma. Eu amo dançar, gosto de dançar Zouk, até hoje danço sozinha. Mas assim, não me encaixo mais em certos cenários, com certas dinâmicas sociais, sabe? Joguinho, disputa, competitividade, jogo de ego.
sabe, pessoas tentando desvalidar o meu trabalho, a minha abordagem, a minha forma de me expressar. Ai, tenho paciência mais pra isso não, preciso disso não. Isso aí. Soltei, abandonei, desapeguei. Isso é morrer. E eu fechei aquela porta. Eu não olho mais para aquilo. Nem com dor, nem com desdém. Neutra. Fez parte da minha vida. Isso é morrer. E quando você morre para um aspecto que já não serve, não é contribuição, você renasce mais forte, com mais possibilidades de atuar, seja como for, mas de modo mais inteiro e mais condizente com quem você é agora. E quem você é agora é sempre uma versão atualizada de quem você foi ontem. Você acrescenta informação vibracional, energética, a cada dia, a cada nova interação, a cada novo conteúdo, a cada nova aprendizagem. E quando eu falo de conteúdo, eu não falo só de receber informação. Eu falo de pôr em prática. Nada adiantaria para mim receber as instruções da minha amiga de jornada da Imperatriz sobre como cultuar Ori, se eu não tivesse colocado em prática. Nada adiantaria saber como rezar para Ori, como cantar para Ori, se eu não estivesse fazendo isso de fato. Botando meu joelho no chão, botando minha cabeça no chão para rezar para Ori. E, como tenho feito, cada vez mais me sinto alinhada e conectada com os propósitos de Ori para minha vida. É isso, gente. Não adianta só saber, tem que praticar. E a morte, ela não é uma morte teórica. Não tem como você só dizer que morreu na teoria e na prática continuar fazendo as coisas antigas. Então você não morreu. Tipo, você entendeu, né? Aquele velho eu. A morte, quando ela acontece, ela não deixa dúvidas. Não existe dúvida que você mudou. Você não duvida de si. Você sabe quem você é agora. E aí você não sente vergonha de quem você foi no passado, porque você só é agora porque você pôde ser suas versões antigas. Você só é adulto agora porque você pôde ser adolescente, porque você pôde ser criança, porque você pôde ser bebê. Quando você é adulto, você não tem mudanças tão perceptíveis assim em termos físicos, mas psíquicos são muitas fases de mudança. A antroposofia fala muito sobre isso, sobre os setênios, né, as fases e os processos de maturação psicoemocional que a gente passa, que são essas mortes também. Então, estamos numa semana onde aspectos nossos provavelmente vão morrer para a gente renascer mais inteiras e inteiros. Então, vou fazer aqui um resumo breve. É uma semana onde os desafios vão representar possibilidades de paralisar, né, parar, analisar e refazer, né, os nossos caminhos, decidir para onde a gente vai, se vai continuar na mesma estrada, se vai continuar, como vamos tirar esse desafio, como vamos enfrentar e resolver essas situações. Pode ser que venham essas situações de um modo muito desafiador e que você sinta que é quase impossível resolver, porém, existe solução. Tem uma energia muito fluente aqui de vitória, de discernimento, de lucidez, de clareza mental. Se conecte com seu espiritual, sempre reserve um momento para meditar, seja pela manhã ou pela noite. Meditar é observar os seus pensamentos, se conectar com uma presença divina maior do que você e que está dentro de você. Como vamos resolver, né, e desenvolver essa semana é através dos sentimentos de gratidão por aquilo que você já tem. E se você não consegue sentir gratidão, que você busque a compreensão de qual lição você precisa aprender. O que é que você precisa aprender com isso que você está passando? Seja qual for o desafio, seja em qual área da sua vida você estiver passando por um grande desafio, existe um ensinamento aí. E está dentro de você. Pergunte, verdade, universo, que lição eu tenho que aprender hoje com essa situação? E fique na pergunta. Quando você receber a resposta ou perceber a resposta, você instala a gratidão e liberta. Liberta a situação, liberta as pessoas, liberta o problema. E assim você vai poder renascer das suas próprias cinzas. Morrer para aquilo que te machucava, que te paralisava, que te bloqueava, travava. E renascer mais livre de suas próprias prisões psicoemocionais. Estamos falando de lua, de eclipse, então eu estou falando sim de processos psicoemocionais, né? De todo esse lado mais sutil que nos compõe enquanto seres integrais. Tá bom? Essa foi a leitura dessa semana. Espero que todas e todos tenhamos clareza, discernimento, que possamos ancorar a lucidez do sol, chamar a força do nosso masculino interior, no caso dos homens, do feminino interior, né? Integrar as duas forças dentro de nós para podermos enfrentar os nossos desafios com coragem, com fé e com gratidão. Né? Gratidão é um sentimento que realmente abre portas e nos conecta a frequências cada vez mais expansivas.
Eu agradeço pela sua sintonia, agradeço por todas as pessoas que compartilharam o último vídeo, comentaram, engajaram, sou muito grata. Que tenhamos todos uma semana abençoada, tá certo? Então, se lembre, precisando de uma consulta terapêutica com baralho cigano, entre em contato comigo, tá bom? Um beijo, axé pra nós. Qualquer coisa me chama no direct.